Como prometido, seguimos com uma entrevista sobre esse assunto com a doutora e professora de Direito Internacional, Priscila Caneparo. Priscila, bem-vinda também ao Bastidores CNN. Até agora, Priscila, boa tarde, professora. A gente tinha visto, aliás, a Rússia agindo sobre o território ucraniano, não o contrário. Isso indica uma mudança nas rotas da guerra ou não? Bom, boa tarde, Tainá. Agora formalmente, boa tarde aos telespectadores. Tainá, vamos lá. Isso não indica uma mudança na rota da guerra. Isso indica um remanejamento nesse momento da guerra, porque, obviamente, a Rússia, para além de utilizar sua força militar dentro do território ucraniano, vai ter que se preocupar, né, com a questão de também estabelecer um contexto concreto de defesa do seu território. A gente precisa entender que essa tática que o Zelensky está se utilizando não é de fato que ele queira invadir a Rússia, que ele queira aprofundar essa guerra. Ele quer ter elementos palpáveis para possibilitar uma possível solução pautada em uma pacificação desse conflito. Ou seja, quando ele tiver que sentar às mesas de negociação com Putin, ele precisa ter uma moeda de troca. Só que no momento anterior, ele não tinha nenhuma moeda de troca. O que iria acontecer? Ele iria sentar às mesas de negociação e iria ter que justamente ceder parcela do território do leste ucraniano. Dentro dessa perspectiva, a gente precisa entender o contexto macro. Por que eu estou falando que eles vão sentar à mesa de negociação? Porque, basicamente, primeiro, se porventura os republicanos chegarem ao poder, a Casa Branca, em novembro, por exemplo, se o Donald Trump regressar a Washington em novembro, ele já deixou muito claro que toda a verba destinada à Ucrânia não será mais destinada. E mais do que isso, a gente tem que pensar. Diferentemente da figura do Biden, o Trump ele tem um bom relacionamento com o Putin. Ele não vai querer comprar essa briga em nome da Ucrânia, né? O Trump deixou isso muito claro. A única briga que ele vai comprar é de Israel. E dentro dessa perspectiva, haverá uma pressão internacional também para que o Zelensky sente à mesa de negociação com o Putin e justamente eles estabeleçam acordos de paz. Só que esses acordos de paz, no momento pretérito, era justamente a Ucrânia ceder parcela do seu território. Agora, o que o Zelensky quer, quase que uma corrida contra o tempo, ter moeda de troca. Tanto é verdade que, se a gente for observar, Tainá, não existe ataque a civis, não existe ataque à infraestrutura russa. É justamente uma tomada de posição pela Ucrânia, diferentemente do que a Rússia vem fazendo em território ucraniano. Mas, professora, dá para a gente avaliar como a Rússia, já coordenando esse ataque da Ucrânia, em que pé que está, né, essa posição da Rússia diante desse ataque ucraniano? Né? Conseguiu dominar essa ofensiva ou não? Tainá, eu acredito que a Rússia tenha sido pega de surpresa também. Primeiro ponto, a gente precisa entender que dentro do contexto russo existe um remanejamento das forças militares. Por quê? Porque, primeiramente, eles estavam fora do território e agora se encontram dentro do território. E isso vai mudar uma estratégia tática também dos militares da Rússia. O que significa? Basicamente, se até hoje a Rússia estava atacando por solo, ela vai ter que regressar pelo solo, vai ter que trazer seus tanques de volta para a defesa do seu território, mas existe aí uma fragilidade também da Ucrânia em termos aéreos, porque ela estará mais preocupada efetivamente em defender, em invadir o território e defender aquelas posições que a Rússia vai sair, do que em relação a esses ataques aéreos, esse abatimento de drones, né, entre outras questões também militares estratégicas. Então, o que a gente observa, Tainá, é um remanejamento dessa guerra, que a Rússia ainda não sabe para que caminho seguir, porque a gente tem observado que, inclusive, a Rússia não chegou a Kiev, ela já retirou suas tropas desse oeste ucraniano, está muito mais vinculada e muito mais concentrada no leste, mas ela vai ter que recalcular sua rota, porque boa parte dos blindados vão ter que voltar para a Rússia, inclusive dentro do contexto russo, nada tem sido dito pela imprensa, simplesmente focando muito mais no aspecto social, muito mais no aspecto civil do que o bélico estratégico nesse contexto de invasão ucraniana, para justamente ocorrer um remanejamento desse exército russo, porque é inegável que a Rússia vai querer defender o seu próprio território antes de qualquer invasão a território ucraniano.
Você falava, professora, sobre Estados Unidos e eu queria voltar nesse ponto para entender melhor como os americanos se posicionam num momento delicado em que a gente está às vésperas das eleições, né? E para os candidatos, como esse assunto deve ser abordado? Bom, existe um pipocar de diversos assuntos, principalmente com a emergência da Câmara agora dentro do Partido Democrata. Mas esse assunto é um assunto que existe uma divergência, dentre outros, obviamente, entre os democratas e os republicanos. Basicamente, os democratas, eles são favoráveis, eles são pró ao auxílio da Ucrânia. Por quê? Porque os democratas são afastados ideologicamente, diplomaticamente da figura do Putin, primeiro ponto. Segundo ponto, eles entendem que uma coesão dentro do contexto europeu vai criar um ambiente de estabilidade, de pacificidade e também de prosperidade, não apenas para os Estados Unidos, mas para o Ocidente como um todo. Então, basicamente, defender o território ucraniano e fazer a contenção dessa invasão russa vai prospectar para os Estados Unidos uma perspectiva de coesão dentro desse Ocidente. Vai prospectar uma perspectiva que a Rússia não vai ter forças também de invadir, o que eu acredito ser muito difícil, de invadir outros países da Europa, né? Como, por exemplo, tem muito se dito se ela vai ou não invadir a Polônia. Eu acho muito difícil, porque a Polônia faz parte da OTAN, e o artigo 4º da Carta da OTAN fala em legítima defesa coletiva. Aí os Estados Unidos e os demais países teriam que intervir diretamente dentro desse conflito. Então, eu acho muito difícil que a Rússia de fato, faça uma invasão em outro território. Só que, dentro dos republicanos, a história diverge. Basicamente, o que existe de fala em relação ao Donald Trump? Primeiro, nós estamos gastando dinheiro, muito dinheiro, que deveria ser centralizado no eixo dos Estados Unidos, com uma guerra que não é nossa, com uma guerra que está do outro lado do Atlântico, primeiro ponto. Segundo ponto, Tainá, que muita gente esquece, mas a gente precisa retomar aqui, que no governo do Trump 1, no primeiro governo do Trump, né, na presidência, efetivamente, ele foi um assíduo crítico da OTAN. Então, ele não compactua com essas questões de legítima defesa coletiva dos Estados Unidos ficar enviando dinheiro para a OTAN. E, por consequência, também acredita que a guerra da Ucrânia não tem nada, absolutamente nenhuma correlação com ele. E, diferentemente da figura do Biden, especificamente, o Trump tem um relacionamento diplomático, não é amistoso, mas um relacionamento diplomático ok com o Putin. E ele não quer cortar esses laços. Definitivamente, com as falas nessa campanha eleitoral, ele não quer cortar esses laços. Só que aí vem a questão. Como é que vai ficar a sociedade dos Estados Unidos em relação a essas duas falas? A guerra não é deles, mas, em contrapartida, uma estabilidade do mundo também traz consequências benéficas para a sociedade dos Estados Unidos. E aí a gente só vai conseguir essa resposta em novembro, definitivamente.